Ao longo da história da literatura, existiram autores que, para expressar sua visão de mundo, seus sentimentos e suas ideias, utilizaram diversos estilos e formas. Para realizar tal missão, a maioria optou por utilizar elementos românticos e idealistas para descrever aquele universo real ou irreal em que repousa sua cosmovisão do mundo. No entanto, existiram outros autores que, fazendo o contrário, utilizaram o pessimismo, o absurdo, o grotesco e até o macabro para poder ecoar esse mundo danificado que vive em suas cabeças. Um exemplo perfeito dessa forma literária é Franz Kafka, autor de A Metamorfose e o Processo, duas obras que conquistaram seu lugar na literatura universal como leitura obrigatória no mundo contemporâneo. Kafka, protagonista, talvez não de uma viabilidade tão intrépida, foi sim possuidor de uma mente atormentada, que em sua angústia e insatisfação criou todo um estilo literário admirado e apreciado por várias gerações. Acompanhe-nos hoje para conhecer a vida e obra de Franz Kafka, autor do pesadelo e do absurdo e um dos escritores mais reconhecidos. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Antes de iniciar a história de hoje, queremos convidar vocês a apoiarem nosso canal, a se inscreverem, a deixarem seu like, a deixarem seus comentários, que lemos todos, a compartilharem nossos vídeos com cada um de seus amigos e a ativarem as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883, no seio de uma família judia de classe média, estabelecida na cidade de Praga. Naquela época pertencente ao Império Austro-Húngaro, formado pelas atuais nações da Áustria e Hungria. Esse império chegou a ser uma das nações mais extensas e populosas da Europa, e também chegou a ser a 6ª potência econômica e comercial do planeta. No fim do século XIX, esse império vivia como o restante da Europa. As mudanças vertiginosas provocadas pela transição dos modelos tradicionais de produção para os grandes centros industriais e capitalistas. Durante a Paz Armada de 1871 a 1914, e que se caracterizou pela crescente tensão entre as potências europeias e pela corrida armamentista e econômica que se desenvolveu entre elas. Em Praga, onde Kafka nasce, a população estrangeira, composta majoritariamente por tchecos e alemães, além de uma importante comunidade judaica. Essa diversidade cultural era tanto uma fonte de enriquecimento cultural para o Império Austro-Húngaro, como, ao mesmo tempo, uma fonte de tensões que estava levando a um crescente nacionalismo e antissemitismo. Kafka cresce nessa Praga cheia de dinamismo social e multiculturalidade, sem ter que se preocupar muito com as oscilações econômicas que afetavam os mais desfavorecidos pelo sistema industrial, pois sua família era realmente abastada. No entanto, como judeu, Kafka sempre se sentia alheio e desconfortável, como ele confessaria em vários escritos futuros. Quanto ao pequeno Kafka, sua criação e seus primeiros anos influenciaram de forma decisiva seu futuro. A personalidade de seu pai, Hermann Kafka, um homem fisicamente forte e autoritário, marcou profundamente a vida do pequeno Franz, gerando nele um sentimento constante de insuficiência. A família Kafka chegou a ter 6 filhos, dos quais 3 morreram quando Franz era pequeno, tornando-o o mais velho entre seus irmãos. Essas mortes fizeram Kafka sentir o amargor da morte desde a infância. Ainda assim, isso lhe causou uma sensação dolorosa, que se mostrará mais adiante, com contínuas referências literárias à fugacidade da vida. Ao ser o único filho homem sobrevivente após essas perdas, Kafka assume o papel de primogênito e herdeiro em uma família marcada pelo luto. As expectativas de seu pai sobre ele aumentam consideravelmente, gerando uma pressão constante que influencia seu caráter e seus conflitos internos. Seus primeiros anos de estudo ocorrem em uma escola alemã próxima ao centro de Praga, onde já aparecem traços de sua personalidade reservada e reflexiva. Quando criança, por ser magro e franzino, ele mostrava uma fraqueza que enfurecia seu pai e que também lhe traria uma insegurança marcante em cada passo de sua vida. Em uma famosa carta dirigida ao seu pai anos depois, ele reflete essa luta com seu progenitor. Diz Kafka, abro aspas, magro,
fraco, curvado. Eu. Você forte, alto, de ombros largos. Na cabine, eu sentia vergonha de mim mesmo. E não só diante de você, mas diante do mundo inteiro. Porque você era para mim a medida de todas as coisas. Fecha aspas. Este trecho evidencia um dos motivos recorrentes da inclinação de Kafka à insegurança em relação ao seu pai. Sentimento que nunca o abandonou e que já adulto o levará. Priorize saúde, exercícios ao ar livre e boa nutrição para melhorar a forma física. Aos 10 anos de idade, em 1893, Kafka ingressa no Gymnasium, nome dado aos institutos de ensino secundário na Alemanha, e opta pela menção de Humanidades. O Gymnasium é bastante exigente, mas mesmo assim, Kafka se destaca como um bom estudante, embora não como um extremamente brilhante. Recebe formação em matérias como latim, grego, história e literatura, as quais influenciam seu interesse precoce por textos filosóficos e literários. Alguns de seus colegas deixaram testemunhos sobre seu comportamento como alguém reservado e amável, mas pouco sociável. Os biógrafos sugeriram que, além de sua timidez, a questão era que ele estudava em uma escola majoritariamente cristã. Isso o fazia se sentir diferente e, por vezes, marginalizado por sua fé judaica. No diário, Kafka expressa desconforto e repulsa pela disciplina rígida do instituto e pelas normas escolares. Algo que impacta muito sua visão crítica das hierarquias. Além disso, durante essa fase estudantil, ele sente a pressão constante de não corresponder às altas expectativas de seu pai. Assim, o jovem Kafka, de uma acuidade intelectual bastante acentuada, mesmo para sua idade, estava passando por uma série de vivências e experiências que iriam moldar sua cosmovisão do mundo real. Mais cedo ou mais tarde, isso se refletirá em suas primeiras obras. Antes de abordar as obras de Kafka, é preciso abrir um parêntese sobre o movimento literário da Praga da época, do qual ele foi testemunha e protagonista. No final do século XIX e início do século XX, que coincide com a juventude de Kafka, surge na Europa, especialmente na Alemanha, um movimento conhecido como expressionismo. O expressionismo surge como resposta à acelerada industrialização, ao crescimento desmedido das cidades e à desumanização social causada pelo avanço da técnica em detrimento da espiritualidade do homem, resultando assim em um clima de pessimismo, descontentamento e alienação generalizada. Nesse sentido, na literatura e diante de uma sociedade aparentemente em decadência, o expressionismo se caracterizará por uma intensa influência do emocional e do individual, mas expresso por meio de elementos como a distorção da realidade, o simbolismo, o pesadelo, o macabro e o grotesco. Aborda temas como doença, morte, angústia, rejeição e marginalização social. Kafka, que viveu em grandes cidades europeias como Praga e Berlim, e passou por intensas emoções, foi profundamente influenciado pelo expressionismo, tornando-se um de seus principais representantes. Voltando a 1901, aos 18 anos. Após se formar no ensino médio, ele decide estudar química. Embora essa aspiração só dure 15 dias, já que acaba optando por estudar direito em Praga, por causa da pressão exercida por seu pai. Na sua fase universitária, Kafka começa a se aproximar de amigos, amantes, vícios e passa a viver uma vida rotineira singular, cheia de tormentos, mas moderadamente feliz. Durante esse período, Kafka também lê autores como Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Flaubert, Voltaire e outros, que sempre estarão em sua base como escritor. Ele frequenta o teatro, assiste a conferências e participa de atividades de diversos círculos culturais ao mesmo tempo. Em outubro de 1902, numa sala da Universidade de Praga, Kafka conhece um grande amigo, que após sua morte, inclusive, publicará suas obras e será com empenho seu editor póstumo, o jovem Max Brod. Este se torna um amigo indispensável para Franz durante sua juventude universitária, com saídas para beber, noites em prostíbulos, jornadas de literatura e com quem vive as noites cinzentas, na camaradagem e na solidão de dois companheiros e amigos que o destino uniu. Por sua vez, Brod apresentou Kafka a um círculo de jovens intelectuais e escritores judeus de língua alemã, onde se discutiam temas de literatura, filosofia e política.
Embora Kafka fosse tímido, isso lhe abriu as portas para entender melhor o mundo literário. Em 1904, em uma carta para um amigo, ele explica o que era a literatura para ele, dizendo, abro aspas, acho que só deveriam ser lidos os livros que nos mordem e nos picam. Se o livro que lemos não nos desperta com um soco no crânio, então, para que lemos o livro? Denotando assim seu devoto amor pelos livros e pelas letras. Em 1906, aos 23 anos, ele se forma e obtém doutorado em Direito, iniciando trabalho em um escritório de advocacia em Praga e realizando estágios em tribunais criminais. No ano seguinte, ele pensa em vários destinos para fugir da monótona Praga, até cogita emigrar para a América do Sul, fascinado pelos povos indígenas e sua história. Porém, por ora sua realidade o obriga a ficar em Praga. Posteriormente, ele tem a oportunidade de trabalhar em uma companhia de seguros, onde ele mesmo descreve sua vida como uma vida totalmente desordenada, pois é mal pago e com muitas horas de trabalho, nas quais sente um tédio infinito sobre sua cabeça. Seu anseio era tal que, de acordo com seus relatos dessa época, jamais perde a esperança de viajar pelo mundo todo para contemplar através das janelas novos ambientes e fugir da realidade do seu trabalho. Para decifrar em detalhes a vida de Kafka e seu sentimento medíocre, cabisbaixo e fraco desses anos, pode-se recorrer às múltiplas narrativas que ele faz sob a influência do expressionismo anteriormente comentado. O conto Poseidon é um dos que melhor exemplificam a vida de Kafka como funcionário de escritório. Esse conto descreve Poseidon, o deus grego dos mares, como um ser preso em uma rotina interminável, lidando com um trabalho administrativo excessivo. Longe de desfrutar navegando pelos oceanos ou governando de forma majestosa. Passava os dias revisando cálculos, relatórios, aprovando leis e supervisionando seus domínios. O chamado contrato social. Dos mares, Poseidon vivia frustrado e amargurado. Cada ação da parte dele era desejando explorar os mares, mas sua carga de trabalho o consumia em tempo integral. Apesar de poder delegar, ele não confiava nos subordinados. Os outros deuses não entendiam seu descontentamento, pois achavam que ser senhor dos mares era grandioso e satisfatório. É um sonho para todos. Deste relato, podemos perceber como Kafka utiliza uma figura mitológica como alegoria para demonstrar a ideia contrária de um Deus todo-poderoso. Desfrutando de seu poder e majestade, nos apresenta um Deus, neste caso, Poseidon, como um ser frustrado, alienado, eclipsado pela escravidão da burocracia que ele mesmo criou, fazendo-nos entender que, mesmo assim, sendo um Deus, jamais se poderá fugir desse tédio de se sentir perdido. Nesse sentido, durante sua fase de trabalho na seguradora, Kafka é aquele Poseidon com o poder extraordinário de decidir o futuro das pessoas e cuidar de cada vida. Apesar do poder, sente-se estranho. Em carta a uma parceira, ele confessa, abro aspas, meu emprego me é insuportável, porque contradiz meu único desejo e minha única profissão, que é a literatura. Sou apenas literatura e não quero ser outra coisa. Por isso, meu emprego nunca me trará nada, podendo até me destruir. Fecho aspas. Dessa forma, o maior desejo de Kafka é alcançar a independência financeira e ter tempo livre suficiente para escrever. Mas o horário extenso do seu trabalho lhe tira seus pequenos escapes artísticos. Nesse sentido, ele abandona aquele trabalho em 1908 e entra em outra companhia de seguros, mas com um horário mais flexível e um salário melhor. Aqui ele trabalhará pelos próximos 16 anos até o fim da vida. Nesse sentido, a vida de Kafka não é intensa. Não é cheia de grandes aventuras, muito menos de anedotas dignas de serem contadas. Na verdade, é o oposto. A vida de um homem comum, cujo amor pela literatura e conflitos internos criam um mundo paralelo para ele. Um mundo particular, cheio de signos abstratos, distantes, perdidos e bastante absurdos. Características marcantes do que ficou conhecido como o elemento kafkiano da literatura. Assim, em meio a uma rotina monótona na seguradora e com pouquíssimas distrações, Kafka, que já está chegando aos 29 anos, vai dando asas à sua caneta. A primeira obra publicada por Kafka é em 1912,
e se chama Contemplação. Essa obra é uma coletânea de contos sobre as dúvidas existenciais que Kafka sente diariamente. O primeiro conto dessa coletânea se chama Crianças em um Caminho. É um relato breve, onde Kafka descreve uma cena em que um grupo de crianças brinca em um caminho rural. O narrador observa as crianças com curiosidade e nostalgia. À medida que o relato avança, a descrição aparentemente simples da brincadeira das crianças se transforma em uma reflexão sobre a passagem do tempo, a inocência e o distanciamento do narrador adulto, em contraste com a inocência do mundo infantil. O narrador tenta se juntar à brincadeira das crianças, mas, em um instante, percebe que não consegue compartilhar o entusiasmo nem a liberdade dos pequenos. Há algo que os separa? Ele também não se sente aceito, e tudo é estranho para ele. As crianças parecem pertencer a um mundo diferente, um que o narrador observa de fora, incapaz de participar plenamente. Esse distanciamento gera no narrador sensação de isolamento e perda, como se estivesse preso entre a nostalgia pela infância perdida e a realidade esmagadora da vida adulta. Aquela coletânea de contos tem uma recepção tímida, mas deixa também uma marca e um testemunho dos sofrimentos do Kafka adulto. Com uma prosa simples que sempre lhe é própria, junto à complexidade de sua mensagem, seus relatos sempre manterão uma magia ainda mais desconexa, particular e paradigmática em relação à complexidade do ser humano. Outro dos contos mais importantes de Kafka, entre tantos que ele escreve durante essa época, se intitula Um Artista da Fome. Conta a história de um homem que faz do jejum uma arte. No conto, a atividade do homem é um espetáculo de sucesso, atraindo pessoas fascinadas para vê-lo faminto na jaula. Mas um dia sua fama começa a cair, já que o público prefere entretenimentos mais emocionantes. O artista se sente profundamente incompreendido, chegando à reflexão que o leva a entender que seu ato não era para chamar a atenção. Seu verdadeiro motivo, após longos dias sem comer, estava em um fato horrível. Simplesmente não encontra uma comida de que goste. Nesse sentido, aquele artista acaba no esquecimento e trabalhando em um circo que quase ninguém visita. Finalmente, após sua morte, sua jaula é ocupada por uma pantera que realmente atrai a atenção do público. Este é um dos muitos contos profundos de Kafka que evidenciam o vazio existencial, a incompreensão da arte por parte do público, a indiferença das pessoas e, acima de tudo, a luta por um propósito que ele mesmo sente. Assim, por esses anos que passam incrivelmente rápido, pela rotina de trabalho sufocante, com pequenas criações literárias e com modesto sucesso, Franz Kafka vai preparando o terreno para publicar aquela que, sem saber, será sua obra-prima, e a que reunirá, em uma incrível e monstruosa singularidade, tudo o que há de particular na literatura kafkiana. Falamos de A Metamorfose. A Metamorfose foi publicada em 1915 e consiste em uma história fantástica de um terror estranho. Não é convencional, porque não mostra o terror como uma angústia causada por algum ente ou experiência paranormal, mas sim por uma situação comum que rapidamente se torna extraordinária. A história começa em uma manhã em que um jovem de 29 anos, chamado Gregor Samsa, tenta se levantar para ir ao trabalho, como de costume, mas logo descobre o horror de se ver transformado em um grande inseto. No entanto, Gregor não se sente desorientado. O que o preocupa não é ser um monstro, mas ter consciência tranquila e mostrar indiferença à transformação. Prontamente percebe que estava se atrasando, e apesar de sua nova condição, sua reação é automática pela necessidade de cumprir seu trabalho. No entanto, deitado de costas, como o inseto em que havia se transformado, suas patas desajeitadas e seu corpo pesado o impedem de se levantar e sair da cama. Gregório luta, embora inutilmente, seus esforços não adiantam. Seus pais o chamam e dizem que ele está atrasado. Para seus pais e sua irmã, é estranho que aquele rapaz que sempre cumpre com seu trabalho esteja se atrasando. Acham que ele está doente ou com algum problema. Batem na porta e o chamam, mas, ao tentar responder, Gregório faz sons horríveis e incompreensíveis. Enquanto ele insiste em se levantar, o gerente do escritório chega à sua casa. Preocupado com o atraso incomum, Gregório, preso pela vergonha de não cumprir seu dever, insiste em falar. Mas sua voz é ainda mais estranha, desumana e bestial.
decidi não abrir a porta. Ele sente mais medo do que o chefe vai dizer por não comparecer ao trabalho do que do seu próprio estado aterrorizante. À medida que o gerente insiste, seu tom passa da curiosidade para a impaciência, preenchendo o silêncio com reprovações sobre sua falta de compromisso com o trabalho. Esta é, por excelência, a metamorfose de Gregório Samsa, algo em sua vida e em sua rotina que produziu essa forma insana de pensar, na qual sua única preocupação era o trabalho. Sem importar o pequeno detalhe de ter se transformado subitamente em um inseto gigante. Com muito esforço, Gregório Samsa consegue espiar pela abertura da porta, revelando sua nova forma. Ao vê-lo, sua família e o gerente ficam paralisados de horror, e sem dizer uma palavra, o gerente foge, deixando Gregório em uma mistura de confusão diante de sua transformação incompreensível. A família de Gregório fica estressada, com medo de que descubram que escondem uma criatura assim em casa. O pai, tomado pela raiva, passa a odiar Gregório e o desumaniza. A mãe, embora ainda demonstre certa compaixão, e mesmo vendo com medo, continua acreditando que ele é seu filho. Sua irmã Greta, apesar do nojo inicial, supera o medo e passa a alimentá-lo e cuidar dele. Um dia, Greta e sua mãe decidem retirar tudo do quarto de Gregório para facilitar que ele se mova pelas paredes e pelo teto, algo que ele começa a gostar. Quando Gregório percebe que vão levar um quadro que aprecia muito, ele se agarra a ele, deitando sobre a pintura. Um ato desesperado de desumanidade que ele sentia estar sendo tirado dele. Ao voltar para o quarto, sua mãe e Greta o veem naquela postura agarrada, o que faz com que sua mãe desmaie. Greta corre para buscar ajuda, e Gregório, preocupado com o desmaio de sua mãe, tenta segui-la para ajudar e explicar que não quer machucá-las. Greta retorna rapidamente, tranca Gregório no quarto e conta o que aconteceu para seu pai. O pai, interpretando a situação como um ato hostil de Gregório contra a família, reage com raiva, tomando a decisão de defender sua família. Em um acesso de violência, ele atira maçãs em Gregório para obrigá-lo a recuar. Uma daquelas maçãs atinge com força as costas de Gregório, ficando cravada em seu casco e causando-lhe uma dor profunda. Esse episódio é crucial para entender a ruptura na relação de Gregório com sua família, intensificando a sensação de rejeição e incompreensão. Com o tempo, a família de Gregório se distancia ainda mais da criatura. Sua lesão infecciona, mas ninguém quer cuidar dele. Sua dor aumenta, pois ele não podia mais sustentar sua família como antes com seu trabalho. Para sobreviver, a família de Gregório decide alugar uma parte da casa para algumas pessoas, fazendo com que o lar fique ainda mais pesado. O relacionamento entre Gregório e sua família está destruído. Não há esperanças para ele. Nessas tardes em que não lhe resta nenhum outro pensamento, Gregório sofre em silêncio, imaginando o que teria acontecido se ele não fosse aquele monstro horrível. Ele teria pago a universidade para sua irmã, ajudado seu pai ou agradado sua mãe. Ninguém o entende nem demonstra afeto. Numa noite, Gregório, enfraquecido e solitário, é atraído pela melodia do violino que sua irmã toca na sala. Após tanto tempo, ele se sente abalado e decide se reaproximar da amada irmã. Seu aparecimento foi surpreendente, causando uma desordem terrível. Os inquilinos decidem ir embora, incomodados com essa situação. No meio do desespero, Greta, chorando, sugere se livrar de Gregório. Não havia nada que eles pudessem fazer por ele. Apesar da tristeza, a família aceita, certa de ter feito tudo por ele. Gregório ouve e entende a rejeição. Logo começa a se sentir fraco por ficar dias sem se alimentar, e é encontrado morto no dia seguinte pela empregada, que o trata como algo sem importância. A morte do monstro é tratada com indiferença, trazendo grande alívio à família do Samsa. O corpo de Gregório estava totalmente achatado, seco e incapaz de sustentar as patas. Finalmente, livres do fardo que Gregório representava, os Samsa saem juntos para caminhar, cheios de otimismo por um novo começo, encerrando a obra. Entre biógrafos, filólogos e estudiosos, há quem veja em A Metamorfose o problema de um pai autoritário, as exigências e as responsabilidades que Kafka teve durante toda a sua vida. Há outros que veem em Gregório Samsa a crise dos anos 20 de Franz Kafka,
Período em que muitos jovens se sentem desorientados e sem esperança, e em que sentem que são consumidos pelas novas responsabilidades, tornando-se aos poucos seres amorfos. Outros sugerem a implicação de que Gregório Samsa representa esses jovens como Kafka, sem senso de pertencimento, ou seja, aqueles que se veem como um estorvo em seus núcleos familiares. Sensação que não se aplica apenas aos jovens, mas também se estende aos doentes, aos idosos e até mesmo às pessoas deprimidas, que são símbolos desse monstro. Independentemente da ótica cultural, a Metamorfose revela um expressionismo marcante. Com seus personagens grotescos, absurdos e de pesadelo, encarnados na simples presença do monstro Gregório Samsa, que caracterizam boa parte das obras de Kafka. No entanto, a Metamorfose não é a única obra-prima de Kafka, pois ela compartilha esse título com o romance chamado O Processo, escrito quase ao mesmo tempo que a Metamorfose, mas publicado póstumamente por seu amigo Max Brod. Neste romance, é apresentado um homem chamado Joseph K., que é um respeitado gerente bancário. Ao acordar certa manhã, ele vê 2 oficiais de polícia em seu quarto, que o informam de que está sendo processado. Eles não explicam o motivo de sua prisão, nem as acusações contra ele. Joseph, confuso e sem ter feito nada de errado, pergunta: de que estou sendo acusado? Os oficiais não respondem e apenas dizem, abre aspas, você está sendo processado. Os oficiais vão embora, e ele, enquanto isso, fica atônito pensando qual foi o crime que cometeu, mas não chega a nenhuma resposta lógica sobre por que está sendo julgado. Assim, Joseph é levado pelo sistema judicial, iniciando uma longa série de interrogatórios em escritórios antigos. Cercado por burocratas, juízes, advogados e oficiais de justiça corruptos, indiferentes e incompetentes, Joseph busca justiça e resposta para seu processo, mas só encontra um labirinto hierárquico cujos responsáveis lhe respondem. Continue perguntando, seu processo está com um superior, descubra qual tribunal o acusa. Joseph entra em um estado de incerteza porque não lhe é permitido saber quem o está acusando, qual crime lhe é imputado, muito menos como se defender. Nessa espiral de burocracias e hierarquias, nada faz sentido. Um dia, seu tio, preocupado com a situação, o leva a advogados especializados em casos como o dele. Esse homem, no entanto, já está velho, doente e não pode lhe oferecer esperança. Joseph, cansado de não ver nenhum avanço, decide assumir o controle de sua defesa. Com o avanço do processo, Joseph se sente cada vez mais desesperado. Uma das características desta obra é que todos os personagens secundários não ajudam em nada, além de sugerir adiar o procedimento ou mostrar certa preocupação com Joseph, mas que, na verdade, estão ausentes, quase como fantasmas. Em uma das passagens da obra, Joseph, vagando angustiado, encontra um sacerdote que lhe explica uma parábola conhecida como abro aspas. Diante da lei, um homem passa a vida esperando entrar por uma porta que, segundo um guarda, foi feita só para ele. Este é o acesso à lei, mas sempre que alguém tenta entrar, o guarda impede, dizendo-lhe que não pode passar no momento, que talvez possa passar mais tarde. Com o tempo, o homem segue tentando e questionando se um dia conseguirá atravessar. O guarda firme o adverte que, se ele tentar, haverá mais guardas no interior, sendo que cada um é mais poderoso que o anterior. O homem, com medo dos perigos que lhe foram descritos, opta por ficar em frente à porta, esperando e esperando. Ao longo dos anos, o homem envelhece sem perder a esperança de entrar pela porta. Já quase à beira da morte, o homem reúne suas últimas forças e pergunta ao guarda: por quê? Apesar de todos buscarem a lei, ninguém tentou atravessar a porta? O guarda, antes de fechar a porta para sempre, revela, abro aspas, esta porta foi destinada apenas para você. Agora vou fechá-la. Fecho aspas. Joseph tenta entender o significado dessa parábola, mas não chega a nenhuma resposta lógica. A conversa com o sacerdote reforça sua sensação de impotência e de não ter nenhum alívio. Antes que Joseph vá embora, o sacerdote lhe diz estas palavras. Abro aspas. A justiça nada quer de você. Ela te pega quando vem e te deixa quando você vai embora. Fecho aspas. Depois disso, passa um tempo e 2 homens chegam para buscar Joseph.
Eles o pegam e o levam para fora da cidade, e sem nenhuma explicação, o executam. Nos momentos finais, Joseph não se revela nem resiste, aceitando seu destino resignado, como se finalmente tivesse assumido uma culpa que nunca reconheceu por um crime que jamais cometeu, dando fim à obra. Nesta obra podemos ver esse elemento do absurdo na literatura kafkiana. Durante o processo de Joseph K., nada faz sentido, tudo é ilógico, e as intermináveis estruturas hierárquicas estão infestadas de uma burocracia ineficaz que aliena o homem mental e fisicamente, reduzindo-o a ser apenas mais uma peça do sistema moderno. Voltando a Kafka, embora ele tenha uma vida bastante prolífica e um talento literário indiscutível, não vai viver por muito tempo. Como já dissemos, ele passa a maior parte da vida escrevendo e trabalhando na modesta seguradora de Praga. Alguns aspectos específicos da sua vida indicam certos distúrbios emocionais e afetivos, presumivelmente causados pelo desprezo indisfarçável que seu pai manteve por ele durante toda a sua vida. Esses pontos citados são sua vida amorosa, isso porque Kafka não teve esposa nem filhos, e frequentava com frequência os prostíbulos de sua cidade, e teve vários encontros com múltiplas amantes. Apesar disso, ele esteve noivo e quase se casou com Felice Bauer, uma jovem polonesa com quem Kafka trocou mais de 500 cartas e cartões postais. No entanto, ele nunca chega a se casar com ela, pois, como o próprio Kafka disse ao pai de Felice, ele era uma pessoa extremamente doente, falante e dedicada à literatura. Esse mesmo padrão se repetiria com alguns relacionamentos breves que ele teria ao longo da vida, sendo o último deles com Dora Diamante, quem, nos últimos meses de vida, fez Kafka reacender o interesse que achava extinto por sua religião, o judaísmo. No entanto, no Natal de 1923, Kafka contraiu uma forte pneumonia que o fez retornar à casa dos pais em março de 1924. Rapidamente, a doença evolui para uma tuberculose de laringe, que tira a fala de Kafka e faz com que engolir alimentos se torne muito doloroso para ele. Ainda assim, com sua saúde se apagando progressivamente, ele continuava escrevendo incansavelmente. Seus últimos pedidos são enganar seus pais sobre seu estado atual, já próximo da morte. Também pede a Max Brod que, após sua morte, queime todas as cartas, contos e romances não publicados. Finalmente, numa tarde de 3 de junho de 1924, morre, aos 40 anos, um homem bastante comum que acreditava não ter feito muito em sua vida, mas que, no fundo, com o nome de Franz Kafka, será considerado como uma luz quase paterna, que abriu caminho para entender a condição humana por meio de correntes literárias como o modernismo e o existencialismo. Abstrato, frequentemente alienado e absurdo por vocação, Franz Kafka foi fruto de sua época, medos e angústias. Albert Camus, pai do absurdismo e admirador da obra, disse isso sobre Kafka. Abro aspas. O gênio de Kafka é um dorminhoco desperto, o autor de uma obra que lhe oferece tudo, mas que ao mesmo tempo não confirma nada. Fecho aspas. Isso é, em si, em palavras resumidas, o que há de kafkiano no próprio Kafka. Sua obra chegou completa até os nossos dias graças ao fato de seu amigo Max Brod ter desobedecido a ordem do moribundo. Kafka, ao publicar póstumamente suas criações literárias, alcançou um sucesso retumbante, tornando-se um escritor obrigatório e uma forte fonte de inspiração para vários escritores renomados do século XX. Kafka, talvez, em sua incessante insegurança e autodesprezo, não chegou a dimensionar em vida o que quase todos os leitores do mundo que leram suas obras conseguiram perceber. Seu grande talento para retratar com a caneta os maiores dilemas da existência humana, através do surreal, do ambíguo e do ilógico. Amigos, obrigado por assistirem até o fim. Esperamos que tenham gostado. O apoio de vocês é essencial para o crescimento deste projeto. Por isso, convidamos vocês a deixar seu like, comentar, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar de olho nas próximas postagens. Nos vemos outra vez!